Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Eu tô bem, graças a Deus. Estou aqui fazendo o meu devocional e decidi gravar para vocês. Vocês sabem, né, que eu gosto muito de ler o livro Café com Deus Pai, pro devocional, mas, paralelo a ele, eu também leio muito a Bíblia. E eu comecei um projeto, né, de ler a Bíblia completa e comecei, né, não lembro exatamente quando eu comecei, mas antes de ontem eu consegui terminar o Antigo Testamento. E ontem eu comecei o Novo Testamento. E aí eu gosto de ler meditando mesmo, fazendo minhas anotações, tipo um estudo bíblico, né, que eu vou ali, o que Deus vai, né, me dando de esclarecimento ali na leitura, eu vou anotando. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas de Mateus, né, que eu comecei a ler o Novo Testamento e quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. E em Mateus, no Novo Testamento, que a gente começa a conhecer sobre Jesus, né, quando nasce Jesus Cristo, né, através de Maria, o Espírito Santo, né, colocou ali, engravidou Maria de Jesus e Maria gerou, né, Jesus Cristo, o Salvador, né, aquele que veio para salvar, né, o mundo do pecado. E aí Jesus nasce em Belém, da Judéia, mas logo precisa ir para o Egito, né, se refugiar, porque Herodes estava à sua procura para matá-lo. E depois da morte de Herodes, ele tenta voltar para Belém, mas o filho de Herodes estava no poder, então a família decidiu ir para Nazaré. E por isso que Jesus é conhecido como Jesus o Nazareno, porque ele viveu por muito tempo em Nazaré. Ele não nasceu lá, né? Ele nasceu em Belém, mas devido a todos esses acontecimentos, Jesus morou grande parte da sua vida em Nazaré. E Jesus foi batizado, né? Foi batizado por João Batista, que era primo de Jesus. E uma lição muito maravilhosa, né? Que quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista se recusou. Como assim, né? Como é que eu vou batizar o Salvador? Eu que preciso ser batizado, né? João Batista se recusa porque ele sabe, né, o poder de Jesus. Mas, né, para que a palavra ele se cumprisse, para que tudo, né, fosse da forma correta mesmo, Jesus ele também cumpriu, né, essa ordenança, né, que é o batismo. E Jesus ali foi batizado por João Batista e foi assim uma coisa linda. A Bíblia fala, né, os céus se abriu, o anjo desceu. Imagina assim a glória de Deus naquele lugar, né, no Rio Jordão, que era onde João Batista batizava e onde Jesus foi batizado. Então, assim, deve ter sido incrível mesmo, uma coisa assim, maravilhosa de Deus. E João Batista era muito usado, né? Ele era, assim, muito obediente, muito temente a Deus e usado por Deus, né? Ele abriu o caminho, né? A missão dele era essa, era abrir o caminho para Jesus, né? Para a vinda de Jesus, né? Para quando Jesus fosse de fato ali ensinar, né? Pregar, se mostrar, né? Que teve um tempo ali de preparação para isso, né? Até que Jesus, de fato, desce as caras, digamos assim. E tem um versículo, assim, maravilhoso que está em Mateus 3, 11, né? Que João Batista diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus, né? Esse batismo que a gente tanto busca, né? Que a gente tanto, a nossa alma precisa, nosso espírito precisa. É o Espírito Santo de Deus em nossa vida, né? Sermos batizados pelo Espírito Santo, é sentir o Senhor, né, mover em nossas vidas, transformar os nossos corações. Né? Que esse batismo ele vem de Deus, né? Ele vem do Espírito Santo de Deus. O batismo nas águas é muito importante, a gente precisa nos batizar nas águas, porque é uma ordenança de Deus, né? Ali como uma fé pública para mostrar, né, para as pessoas que estamos arrependidos, que morremos para este mundo e vivemos para Cristo. É preciso, mas maior do que tudo isso, né, é o batismo com o Espírito Santo de Deus, é ter Deus em nossas vidas, né? É sermos preenchidos pela graça do nosso Deus, aleluia.
E é isso que nós devemos buscar todos os dias. É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. É isso que nós necessitamos todos os dias para viver, para respirar, para estar vivos com paz, com alegria, né? Uma vida plena a gente tem em Cristo Jesus. E após esses acontecimentos, Jesus ele jejuma 40 dias e 40 noites. E quando ele já estava ali bem fraco mesmo, o diabo tenta, né? Tenta de várias formas, como está lá na Bíblia, mas Jesus ele permanece fiel. Ele não cai em nenhuma das tentações que o diabo ali lhe oferece. E uma coisa muito interessante, que foi a última tentação que o diabo, né, o tentou, ele falou o seguinte, está em Mateus 4:8, que diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e demonstrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Eu achei interessante pontuar esse versículo, porque o inimigo, ele ofereceu todos os reinos para Jesus, ou seja, ele tinha poder ali naqueles reinos, né? Em todos os reinos. O mundo jaz do maligno, como diz a Bíblia. Então o inimigo, ele oferece, né, enganosamente esse poder, e é isso que ele faz nos dias de hoje, né? Ele oferece o mundo às pessoas, ele oferece coisas grandiosas às pessoas, mas é tudo enganação. Por quê? Porque para você conseguir aquilo, você precisa adorar o diabo, você precisa se prostrar ao diabo, e com isso você perde a sua vida, você perde a sua salvação, você perde, né, o bem mais precioso, que é a nossa salvação. Jesus, obviamente, né, se recusou, repreendeu, né? E o diabo ele teve que sair da presença de Jesus Cristo. Então é importante a gente estar atentos, vigilantes, meus irmãos, a isso, as propostas que o diabo nos oferece. Porque ele oferece coisas grandes e boas para enganar. Porque em troca disso, ele quer ser adorado. Né? Em troca disso, ele quer a sua vida, ele quer você para ele. E você não vai permitir isso, porque sua vida é de Cristo Jesus. Nossa vida, né, é de Jesus Cristo. A nossa salvação, ela está em Deus, ela está no Senhor Jesus. Então vamos resistir às tentações do inimigo. E para resistir, a gente precisa estar ligados com Deus, vigilantes com a palavra de Deus, né, para não cair nas tentações que o diabo oferece. Para você ver, ele é tão astuto que até Jesus ele foi tentar. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. E é isso que acontece, né? Todos os dias ele tenta se levantar, todos os dias ele nos tenta de alguma forma, porque ele quer as nossas vidas, ele quer nos tragar. Mas nós, pelo poder que nós temos, no nome do Senhor Jesus, nós já o derrotamos, o repreendemos em nome de Jesus, porque nas nossas vidas habita o Espírito Santo de Deus. Amém. Vou ficar por aqui hoje, para o vídeo não ficar muito longo, mas à medida que eu vou fazendo os meus devocionais, eu vou compartilhando aqui alguma coisa com vocês, né? Uma palavra de Deus. E é isso, gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Deixa o like, ative o sininho. Tchau! Tchau!